Você está com dificuldade em relação a aprender essas matérias da faculdade, senta para estudar, gasta horas ou até mesmo ali na própria faculdade durante a aula você não consegue aprender e fazer um estudo mais ativo e aprender mais em menos tempo? Vem comigo que eu vou te mostrar como que isso vai ser mais estratégico para conseguir aprender muito mais. Olá, guerreiros e guerreiras, bem-vindos ao meu canal onde a gente aprende de verdade e não só decorar. Eu sou Igor Psi, estudante de Neurociência e Aprendizado e ajudo você, que é universitário, concurseiro, que tem o objetivo de aprender mais em menos tempo, que é melhorar essa forma de estudar e, consequentemente, aumentar seus resultados. Se você é novo por aqui, caiu aqui de paraquedas, eu falo sobre estudos e ajudo estudantes a potencializar seu desempenho. Então, se você é novo por aqui, já se inscreve que tem muito conteúdo para te ajudar em relação aos estudos. Bom, mas sem mais delongas, como que eu fiz para conseguir aprender muito mais no período que eu estava na faculdade? Bom, eu sempre me foquei em resumo. Esse foi um erro que eu sempre cometi, principalmente quando eu estava na escola. Então, quando eu estava na escola, eu me focava muito no resumo, porque para mim o resumo era a parte central do meu estudo. E esse foi um grande erro que eu cometi. Por quê? O resumo, ele sempre foi uma coisa que eu fazia. Eu pegava o que estava escrito no livro, colava nesse resumo e ficava lendo até a horário da prova. Isso me fez com que eu tirasse boas notas? Sim, em algumas partes sim. Mas foi um problema muito grande porque todo esse conhecimento que eu deveria ter aprendido, ele foi descartado, ele foi jogado fora. E, consequentemente, todo esse conhecimento, essas informações, não foram guardadas na minha cabeça, porque eu decorei. Isso é diferente de aprender, isso é um ponto muito importante. Decorar e aprender são coisas diferentes. Quando a gente decora, a gente fica falando sobre uma coisa, fica repetindo uma coisa até aquilo entrar. Aí ela fica um tempo e sai da nossa cabeça. Então é isso que eu fazia. E quando eu cheguei na faculdade, eu coloquei na minha cabeça que eu não podia cometer esse mesmo erro. Eu não podia ficar decorando, porque eu precisava aprender as matérias porque aquilo ia me formar como um profissional. Então, por exemplo, na época eu fazia faculdade de psicologia, então eu sabia que aquelas informações que eu estava aprendendo em sala de aula ali na faculdade, eu ia utilizar para minha carreira, eu ia utilizar para minha profissão. Então, eu sabia que eu precisava aprender aquelas informações. Então, o primeiro ponto foi que eu saí daquele ponto de ficar só no resumo. E aí que eu fui estudando mais sobre neurociência aprendizada, eu fui pesquisando mais, e aí foi que eu entendi que a gente precisa estudar primeiro de tudo na base. Então essa é a primeira coisa que vocês precisam entender. O primeiro conselho que eu sempre dou para quem quer aprender mais na faculdade mais rápido é sempre estudar a base. E como que a gente faz isso? Por exemplo, o professor, ele deu a aula lá, por exemplo, sobre músculo. Vamos dizer que a sua aula lá é de aula de anatomia e você teve uma aula sobre músculo. Aquele conteúdo que o professor deu em sala de aula, você não deve se contentar somente com aquilo. Aquele conhecimento que o professor deu em sala de aula é um norte de onde você precisa aprofundar. Você tem que pensar no ponto de que o professor, antes dele te ensinar a matéria, antes dele dar a aula para você, ele estudou isso e possivelmente ele estudou no livro. Ele sempre estudou ali, por exemplo, no Atlas da Anatomia, em algum livro de anatomia básico, e aí ele pegou esse conhecimento e transformou em aula para dar para você. Então você tem que entender que aquilo que ele está dando em sala de aula ali é o que ele entendeu daquela informação. E como que a gente faz para conseguir aprender muito mais? É exatamente focar nesse ponto, entender a base, assim como um professor entendeu antes de dar uma aula. Porque aquilo que o professor está te explicando, te dando como aula, é só um resquício daquele conteúdo. Você precisa estudar isso na base. Então, como que eu fiz? Eu separei meu estudo em duas etapas. 80% do meu estudo eu iria me focar em aprender essa base dessa matéria. E 20% eu iria fazer estudo ativo e aí sim um resumo. Então tá vendo que a prioridade do meu estudo mudou? Ao invés de eu ficar só no resumo, a partir de agora eu ia me dedicar em aprender essa matéria. Tá, então decidido isso, eu ia fazer 80% do meu estudo em aprender aquele conteúdo na base e 20% em estudo ativo e resumo. Como que eu fiz isso? Eu peguei esse estudo que eu tinha na base, por exemplo, a matéria lá era sobre músculo, como a gente está usando aqui de exemplo, e o que eu fiz? Eu tive aula sobre músculo, tirei as minhas dúvidas, anotei algumas coisas que eu entendi sobre o músculo e tudo mais, e aí o que eu fiz? Quando eu chegava em casa, ou quando dava tempo, não necessariamente logo em seguida que eu já chegava em casa, eu pegava esse conteúdo, por exemplo, do músculo, ia procurar um livro básico, muitas vezes o professor dava referência do livro, então, por exemplo, ele falava, no livro tal tem explicando sobre isso. Eu buscava esse livro e eu estudava a matéria ali no livro. Por quê? Porque eu preciso entender primeiro os princípios básicos daquilo. Muitas vezes o professor não vai ter tempo para explicar essas informações, não vai ter tempo
para trazer elas em sala de aula. Então, primeiro eu preciso entender esses princípios. E aí vem um ponto muito importante de como eu usei para aprender essas informações. Antes de começar, eu coloquei dúvidas básicas que eu tinha sobre o conteúdo. Então, antes de abrir o livro, eu peguei uma folha e listei coisas que eu tinha dúvida. Tá, qual que era a diferença do músculo liso para o músculo estriato? Vamos usar isso daqui como exemplo. Ah, qual é a diferença desse músculo tal para tal? Qual é o nome do músculo que fica na parte ali da perna? Por exemplo, isso. Eu estou usando exemplos aqui para tentar deixar mais claro. E aí eu fui listando coisas que eu tinha como dúvidas básicas, coisas que eu não sabia sobre o conteúdo e eu queria resolver estudando essa matéria. Então eu coloquei essa lista e aí quando eu fui ler sobre o conteúdo, eu já comecei a ler buscando aquelas respostas. Então a todo momento que eu lia, cada linha que eu lia com mais atenção, porque eu já estava buscando a resposta daquilo. E aí, conforme eu ia lendo o texto, eu ia respondendo essas dúvidas que eu tinha. Então tinha aqui a resposta explicando o que era o músculo estriato, o que era o músculo involuntário, o que era o músculo voluntário. E aí eu ia vendo isso, ia resolvendo, entendendo aquela informação que estava confusa na minha cabeça, aquelas dúvidas que eu tinha. Quando eu fazia isso, eu conseguia sanar 80 a 90% dos meus problemas e das minhas dúvidas em relação àquela matéria. Isso fazia com que eu aprendesse muito mais. Mas é claro que isso não era suficiente para aprender. E aí que vai entrar os 20% do estudo. Quando eu entendi aquela informação toda, caso eu não entendesse, eu pesquisava, se eu não tivesse a informação no livro, aí sim eu pesquisava, e aí eu tinha toda aquela informação conectada, já sabia, já tinha tirado minhas dúvidas, aí sim eu ia para a parte mais importante, que é o estudo ativo. Eu pegava essa informação que eu tinha acabado de aprender e eu tentava dar uma aula sobre isso. Então o que eu fazia? Eu fechava o livro, fechava aquilo que eu estava estudando, e aí eu tentava explicar. Tá, agora eu vou explicar sobre o músculo estriato. E aí tentava começar a explicar sobre aquilo. Agora eu vou explicar sobre o músculo involuntário. Vou explicar sobre o músculo liso. E aí eu ia explicando o conteúdo. Conforme eu ia explicando, eu ia vendo o que eu conseguia explicar e o que eu não conseguia. Quando eu não conseguia explicar determinada informação, determinado ponto, eu anotava porque significava que eu tinha que revisar. Porque se eu não conseguisse explicar sobre aquele conteúdo, significa que aquela informação não estava bem certa na minha cabeça. Então eu guardava, escrevia ali que eu tinha que revisar sobre aquele determinado ponto. Entenda? Esse é um ponto muito importante. Você não precisa reestudar todo o conteúdo, você só precisa reestudar aquilo que não ficou bem conectado na sua cabeça. Tá, feito isso, aí sim eu elaborava um resumo. Mas o meu resumo, ao contrário de que como eu fazia na escola, agora era de uma forma assim muito mais simples. Eu só colocava alguns tópicos e umas palavras-chave para eu me lembrar sobre o conteúdo. Então, por exemplo, tá, músculo involuntário. Uma palavra que definisse o que era o músculo involuntário, tá? Era isso. Músculo estriato, tá? É isso. E aí, eu tinha esse resumo de uma forma mais esquematizada. Não era tanto com o objetivo de colar aquilo que eu estava estudando. Por quê? O objetivo do resumo é que ele seja só um complemento do seu estudo. O resumo ele não tem que ser a base principal do seu aprendizado, não tem que ser a base central do seu estudo. O seu estudo deve ser voltado primeiro ali na base, onde você aprende as informações, no livro. Aí sim, no resumo, você vai colocar coisas só para você, caso esqueça, você relembre. Então, só os tópicos mais importantes. É dessa forma que eu fui aprendendo umas informações e ainda assim conseguindo consolidar. Eu consegui guardar as informações há mais tempo, porque eu sabia que possivelmente eu iria usar no futuro na minha profissão. Foi dessa forma que eu consegui otimizar o meu aprendizado e aprender muito mais. E se você chegou até aqui, significa que você quer aprender isso de verdade, que você quer melhorar essa forma de estudar. Então eu sugiro você se inscrever, que eu solto vídeo segunda, quarta e sexta, sempre com conteúdos novos para te ajudar em relação aos estudos. Eu também te convido a me seguir no meu Instagram, tá aparecendo aqui pra vocês, @IgorPsico. Lá eu sempre respondo caixinha de perguntas e também já está aberta a lista de espera para minha mentoria do MIP. Para quem não sabe o que é o MIP, MIP é o meu método de estudo onde eu ensino as pessoas a estudarem da forma correta, aprendendo mais e menos tempo. Ou seja, eu te ensino como se aprende, como um ser humano entende e consolida uma informação nova. Então se você quer saber sobre isso, entra lá no meu Instagram, tem lá no link da bio. E eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha te ajudado e eu encontro vocês no próximo vídeo. Tchau!